Bom dia, pessoal! Nós vamos então passar para a trilogia de tudo que a gente faz na quarentena, né? Vocês já aprenderam inglês, já meditaram e agora coube a mim ensinar alguma receita para que vocês possam também passar essa quarentena com algo delicioso. Nós vamos começar fazendo o brigadeiro, porque enquanto ele esfria, a gente vai fazendo a massa. O brigadeiro, eu sugiro que vocês usem um leite condensado de qualidade, que pode ser o Piracanjuba, o Itambé ou o Moça. O leite condensado, se ele estiver muito açucarado, se ele estiver muito líquido, dá dificuldade de fazer o ponto, tá certo? Para usar o chocolate, vocês podem usar um cacau 70%, se gostarem do chocolate, o brigadeiro mais amargo. Ou vocês podem usar o próprio Nescau, ele só vai ficar um brigadeiro mais doce, tá? Então a gente deve acrescentar todos os ingredientes antes de levar ao fogo. Então 3 colheres de chocolate, certo? Que pode ser também o Nescau. 1 colher de sopa de manteiga em uma lata de leite condensado, tá certo? Todos esses ingredientes, eles devem estar misturados, completamente misturados, antes de levar ao fogo, ok? Eu vou levar ao fogo ali, quando estiver perto do ponto, eu vou mostrar pra vocês, tá certo? Pra vocês observarem aqui o ponto do brigadeiro. O brigadeiro, ele tá no ponto quando ele começa a soltar da panela. E quando a gente faz esse caminho aqui, ó, o caminho que a gente chama caminho de Moisés, ele vai se fechando com dificuldade. Então esse brigadeiro agora ele tá no ponto. A gente vai precisar mexer ele ainda um pouquinho mais para tirar esse aquecimento e nós vamos deixar ele ali esfriando para poder dar continuidade fazendo a massa do alfajor, tá certo? Então vou deixar o brigadeiro ali reservado e a gente vai fazer a massa do alfajor. Para fazer a massa do alfajor, todos os ingredientes que nós vamos utilizar já tá aqui. A gente vai utilizar açúcar refinado, margarina e farinha de trigo, só isso, tá? A margarina, a gente usa 100 gramas, né? Mas se você não tiver a balança, ela vai dar mais ou menos 5 colheres, mais ou menos nessa quantidade aqui, ó, 5 colheres, como essa. E nós vamos usar também 5 colheres de açúcar refinado, mais ou menos nessa quantidade aqui, tá bom? Se você gosta de um biscoito mais doce, você bota as 5 colheres, tá? Se vocês gostam de um biscoito um pouquinho menos doce, você bota 3 colheres. Se você for usar Nescau para fazer o brigadeiro, eu sugiro que você coloque somente 3 colheres, que vai ser suficiente para adoçar e não vai ficar muito enjoado, tá certo? Nós vamos misturar então primeiro todo o açúcar refinado com a margarina, para depois colocar a farinha de trigo. A farinha de trigo, a gente usa entre 150 e 180 gramas. É importante que a gente entenda que, a depender do tipo da manteiga, da margarina, da temperatura do ambiente, você pode precisar de mais farinha ou de menos farinha. Chegamos aqui na consistência da massa. Eu dividi ela em 4 pedaços pra gente poder trabalhar com ela. Veja que ela não gruda na mão, mas é uma massa bem macia, tá? A gente vai abrir num plástico. Esse daqui é aqueles plásticos de saquinho, mas você pode também usar o Rolopac, tá? E a gente vai, então, trabalhar a massa por partes, tá? Você pode abrir com um rolo de macarrão, pode abrir com uma garrafa, tá? Eu sou meio chata, eu tenho esse rolinho aqui, que ele tem os anéis, tá? Esses anéis, eles dão a medida certa da espessura que vai ter o biscoito. Então, a gente tem vários anéis com diversas espessuras, né? A gente já compra esse kit prontinho, mas não faz diferença nenhuma. Você só precisa ter uma uniformidade no biscoito para evitar que uns fiquem muito finos, outros fiquem muito grossos e depois o biscoito acabe assando sem uniformidade, né? Porque biscoitos mais finos, eles acabam assando mais rápido. Então eu uso aqui essa espessura. Ela não é uma espessura fina, o biscoito precisa estar um pouco grossinho, né? Pra gente poder trabalhar e sentir o gosto. Se vai usar ele com brigadeiro, ele realmente precisa ficar um pouco mais grosso, porque senão
a quantidade de brigadeiro acaba não dando para sentir o sabor do biscoito, tá? Depois de recortar todos os alfajores, eu fiz dos 2 tamanhos. Eu normalmente faço dos 2 tamanhos quando é aqui pra casa, porque eu corto primeiro os maiores e os pedacinhos que sobram na hora que eu vou abrindo eu já vou pegando os pequenos, tá? Nessa quantidade aqui de 100 gramas de margarina, a gente conseguiu fazer 12 alfajores grandes e 25 alfajores pequenos, tá certo? Isso vai depender também do diâmetro do cortador, né? A espessura que você conseguiu fazer. Quando você faz só com alfajor grande, dá entre 18 a 20, tá? Então são 10 alfajores no final. Eu coloquei o forno para pré-aquecer a 200 graus. Eu vou colocar agora as assadeiras no forno e vai estar pronto quando a parte do fundo estiver durinha, estiver dourada. Em cima ele ainda vai ficar levemente mole, macio. Mas quando ele esfria, ele fica bem durinho, bem crocante, tá certo? Eu vou mostrar pra vocês o ponto de tirar da assadeira daqui a pouco. 20 minutinhos depois, os alfajores estão prontos. Ele ainda tá grudadinho aqui, porque ele ainda tá quente. Deixa eu ver se eu solto um só pra vocês verem aqui o fundinho dele. Estão vendo? É isso daqui que determina. O fundinho começa a ficar dourado. A gente olha aqui na bordinha, ó, e o fundinho tá dourado. Percebam uma coisa, essa assadeira mais escura, ela assa mais rápido do que essa assadeira mais clara, tá vendo? Ele tá um pouquinho mais dourado do que o outro, mas também tá bom, dá pra ver? Então, ó, a espessura dele não muda. Veja que a gente não precisa afastar os disquinhos, porque eles não crescem. Então, eles ficam muito próximos do tamanho normal, tá? Agora eu vou esperar esfriar para poder rechear e finalizar o nosso alfajor. Todos os biscoitinhos agora estão prontos, né? Ele pode ser consumido assim mesmo, para quem é menos engordante, ou ele pode ser recheado, então, com o brigadeiro que a gente fez. E para engordar um pouquinho mais, a gente ainda pode passar no açúcar a lateral do biscoito para o brigadeiro não ficar grudando, tá certo? Outra opção também é pegar o chocolate derretido, colocar metade dele, ele também fica um biscoitinho bem gostoso. Ou ainda para engordar bastante, a gente pode derreter o chocolate fracionado e depois que o alfajor estiver prontinho, a gente dá um banho de chocolate nele. Aí ele fica assim, o top do engordite, né? O brigadeiro, então, ele vai ficar nessa consistência, ele ainda não está completamente aquecido ou resfriado. Uma coisa importante, eu separei todos os parezinhos com tamanhos próximos do alfajor para ele ficar bonitinho. E a gente vai pegar uma quantidade generosa de brigadeiro. Na parte douradinha do alfajor, a gente vai preencher com brigadeiro. Uma coisa que fica legal é prestar atenção para não deixar as bordas muito finas, porque senão depois ele fica tortinho. Então, ó, o brigadeiro fica bem recheado, a gente dá uma apertadinha para ele ficar todo preenchido. Bom, pessoal, esse é o nosso alfajor. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita e que façam e compartilhem, porque a gente também precisa de felicidade de comida, né não? Um beijo, foi muito bom gravar para vocês. Tchau, tchau.